e proteção, para que possamos chegar ao vosso coração. Jesus vive e é o Senhor. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 24 de junho, celebramos a solenidade do nascimento de João Batista, o precursor do Senhor. Ao celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, como fazemos todos os domingos, hoje recordamos aquele que foi não somente o anunciador, mas alguém que viveu e morreu dando testemunho de Cristo. Que seu exemplo nos inspire a também darmos testemunho do Senhor onde estivermos. Iniciemos esta Santa Missa cantando. Viva João Batista, viva o precursor,
porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Um bom dia a todos. Um bom dia àqueles e aquelas que também nos acompanham através das redes sociais da paróquia. Estamos hoje aqui com a presença do Padre João Batista, que há 29 anos se consagrava a Deus, consagrava a sua vida a Cristo e à Igreja. E nós estamos aqui agradecendo a Deus o dom da sua vocação, do seu chamado. Acolhamos o Padre João com a calorosa salva de palmas nesse dia festivo para ele. Também o Padre Rosélio, nosso amigo querido lá da paróquia de Santa Terezinha, no Chame-Chame, que veio também celebrar conosco este dia e esta festa do Padre João, que é também capelão do Instituto Feminino da Bahia, lá em Salvador. Acolhamos o Padre Rosélio, nosso amigo. Estamos aqui com o nosso diácono Cecílio e os demais, o diácono Dória, sejam todos bem-vindos nesta celebração e iniciemos reconhecendo-nos pecadores aos olhos de Deus, pedindo perdão a Deus, sobretudo pelas vezes em que nós não assumimos o nosso munus profético pelo batismo, nos omitimos diante das injustiças, nos calamos diante das atrocidades contra a vida. João era corajoso, nós muitas vezes covardes, quando não defendemos a nossa fé, quando não defendemos a vida. Por isso, peçamos a Deus perdão pelo nosso pecado de omissão às vezes, cantando. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Christe eleison, eleison, eleison. Christe eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison.
Kyrie eleison, eleison, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glorifiquemos o nosso Deus. Anjos do céu cantam todo seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu cantam todos seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu cantam todos seu louvor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Atendei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu cantam todos seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. De Deus Pai no esplendor, glória, glória, anjos do céu cantam todos seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa igreja as alegrias espirituais e dirigi os passos num caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. João é a voz, Cristo a palavra. Ouçamos a palavra que nos chegou por meio do anúncio de João Batista. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes,
prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando eu me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando eu me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formaste. Foste vós que me formaste as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formaste. Até o mais íntimo, Senhor, me conheces. Nenhum sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formada nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formaste.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Aclamemos o Santo Evangelho. Feliz é quem dá a palavra e anuncia Jesus, como em Cristo ele reinará. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo
e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Eu quero fazer uma saudação especial aos familiares do Padre João Batista que nos acompanham lá em Quaraí, no Rio Grande do Sul, todos os seus familiares, sobretudo sua mãe, sua querida mãe, que está orando também nesse momento, de modo especial pelos 29 anos de ministério do seu filho. Saudar também os paroquianos do Padre João, lá do Instituto Feminino da Bahia, e outros amigos e amigas pelas quais paróquias ele passava e deixava a sua marca de bondade e de amor ao próximo. São 3 santos na nossa igreja que nós celebramos o nascimento. Os demais nós celebramos a morte, porque quando celebramos a morte, o dia da entrada dos santos no céu, nós celebramos a Páscoa deles. Mas o primeiro que nós celebramos é Jesus, o seu nascimento, no dia 25 de dezembro. Depois é Nossa Senhora da Natividade, que nós celebramos também o seu nascimento, e São João Batista, no dia 24 de junho. Esses 3 santos a igreja celebra o nascimento. E João, porque foi o último dos profetas, o maior dos profetas, e tinha uma missão, veio com uma missão muito particular, que foi a missão de preparar os caminhos para Jesus. E nós vimos, sobretudo através da leitura da palavra de Deus, o profeta Isaías falando sobre a sua origem, a nossa origem, o nosso chamado por Deus. Desde o ventre materno, o Senhor me chamou. Antes de eu nascer, Ele já tinha na mente o meu nome. Olha que beleza, olha que maravilha, nosso nome já estava na mente do Altíssimo, antes mesmo de nós nascermos. E o profeta, ele primeiro faz uma alusão à vida, ao chamado, e louva, agradece a Deus por esse chamado, mas também o profeta, ele sabe que todo chamado, toda pessoa chamada por Deus, a vida, primeiramente, ela vem ao mundo não simplesmente por acaso, mas toda pessoa que nasce nesse mundo e que é o desejo de Deus, ela nasce com uma missão. Talvez você
não compreenda muito isso, mas nós nascemos pela vontade de Deus para cumprirmos uma missão aqui no mundo. Aí agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor está a minha alegria. O profeta está bem consciente de que a sua vida é um dom de Deus, mas é um dom que deve ser colocado a serviço do bem. Restaurar Israel, unir Israel e conduzir ao Senhor aquela nação. Pois bem, no Evangelho não é diferente quando diz o evangelista São Lucas que quando completou-se o tempo da gravidez de Isabel, ela deu à luz um filho e os parentes e vizinhos ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel e alegraram-se com ela. Vejam esse detalhe. Eles se alegram com o nascimento da criança, eles se alegram com a mãe, porque ali estava a vida. Muitas vezes nós, marcados por uma sociedade que cultua a morte, a violência, o aborto, a eutanásia e, sobretudo, o negacionismo hoje, com a pandemia, pessoas que negam esse vírus, e que assistimos milhares de mortes pelo mundo inteiro, de modo trágico também no Brasil, a gente vê o quanto nós precisamos trabalhar cada dia pela preservação da vida. A vida é um dom de Deus e nós temos que lutar para preservá-la. Pois bem, e aí nasce João e dão o nome, porque Deus, João, o nome João já estava na mente de Deus e por isso Isabel diz, ele vai chamar-se João. E Zacarias confirma através da tabuinha que o seu menino será chamado João. João Ionar, Deus dá a graça, quer dizer, Deus concedeu a graça. Deus concedeu o amor. João quer dizer aquele que foi agraciado. Isabel, agraciada por Deus, já na sua velhice, pôde dar à luz a sua criança. E João, ele vem também ao mundo com uma missão. Primeira missão é dar sentido à sua vida, dar sentido à sua existência. Como é importante a gente viver com sentido. Como é importante a gente dar sentido à vida, à nossa vida. Fazer da vida aquilo que Deus quer, aquilo que Deus sonha. Mas também João vem ao mundo e ele tem consciência que no mundo vai enfrentar desafios, vai ter que sacrificar-se para manter-se fiel à sua missão. E ele, como profeta, ele não titubeia, ele vai corajosamente, intrépido,
denunciar as injustiças da sua época, porque João acredita que ele é um instrumento de Deus no mundo para não permitir que a vida fosse violada, para não permitir que o mal continuasse dominando o mundo. Ele tem essa consciência. Fiel à sua missão, fiel à missão dada por Deus, de preparar as pessoas, preparar os corações humanos para que pudessem encontrar a salvação em Jesus Cristo. Depois que João toma consciência dessa missão, da fidelidade nessa missão, ele tem a consciência que ele deve viver para preparar o melhor para o outro. Ele pensa no outro, que ele cresça, que eu diminua, que ele seja visto, que eu desapareça. Pensa em Cristo. E esse gesto não é outro senão o gesto da humildade, de alguém que sabe que tem uma missão, mas que ele não é o Messias, mas deve preparar as pessoas para a vinda do Messias. É nesse sentido desse evangelho, quando diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, que nós hoje celebramos agradecendo a Deus o dom, primeiro, da vida do padre João Batista, um grande amigo, meu colega de estudos da teologia em Salvador, que eu tive a alegria e tenho a alegria, o prazer de tê-lo como amigo. Agradecer a Deus o dom da sua vida, mas, sobretudo, agradecer a Deus o dom da sua vocação, do seu chamado, por ele ter se mantido fiel ao projeto de Deus nesses 29 anos, fiel a esse projeto. Padre João Batista, ele é um dos padres que eu já conheci mais inteligentes. Nós, ainda ontem, que eles vieram passar o São João comigo, estávamos falando sobre isso e lembrando de quantas vezes eu pesquei na prova dele. Sim, pescava na prova do seminarista e tirava notas boas, graças a ele. Mas era aquela pesca bem suave, sabe? Éramos felizes, porque nós tínhamos ele, sobretudo, com toda a sua capacidade. Ele é psicanalista, então ele entende muito do ser humano, e parece que já nasceu também com essa vocação para o conhecimento da mente humana, um grande psicanalista, uma pessoa formidável. Entre tantos dons, ele tem um dom que passa quase que despercebido por muitos. É o dom da generosidade. E esse dom que ele tem da generosidade é um dom, como eu disse, que muitos não percebem. Porque eu acredito que ele, como João Batista, o profeta, ele sempre faz tudo para que não se apareça. Ainda ontem eu dizia, comece celebrando a missa. Não, você começa, depois eu continuo. A sua simplicidade, a sua humildade o torna grande. Porque o que faz o homem ser grande,
aos olhos de Deus? O que faz uma pessoa ser grande aos olhos de Deus não é somente o seu intelecto, ou ter uma grande capacidade administrativa, ou ser um chefe de um país, chefe de uma nação ou de um estado. Não é isso que faz uma pessoa ser grande, mas é a sua humildade, aí o torna grande. É a sua simplicidade, como João Batista, é que o torna um grande homem. Que Deus, nesse dia em que celebramos essa solenidade desse grande profeta, possa conceder a este grande sacerdote da Arquidiocese de São Salvador da Bahia graças e bênçãos na sua vida, para que ele possa ainda por muitos anos continuar essa missão que nós sabemos não é fácil. A sua trajetória de vida, a trajetória de vida do Padre João, só ele sabe como foi difícil. Só ele sabe das noites perdidas com preocupações. Só ele sabe da experiência, muitas vezes, também da solidão, pela sua escolha. Ele sabe tudo o que passou na vida e passa, porque para compreender um padre, somente um outro padre. Só um padre entende o outro, mais ninguém. Porque todos nós passamos pelos reveses da vida e nós sabemos o que nós passamos. E não é fácil ser padre, mas ao mesmo tempo é de uma gratidão imensa. Nós temos uma gratidão imensa a Deus, porque Deus olha na nossa fragilidade, Deus olha na nossa pequenez humana e nos torna seus ministros, nos torna seus sacerdotes. Como nos disse o próprio apóstolo São Paulo na carta dos Atos dos Apóstolos. João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja. E assim é cada sacerdote. Ministros de Deus, ministros do altar. Que Deus, Padre João, o fortaleça cada dia mais na sua missão. Que Deus te abençoe nesses bons propósitos, sobretudo ao longo desses 29 anos, a sua doação, a sua entrega voluntariamente a Deus, o seu serviço à igreja com amor. Que Deus o fortaleça hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nesta manhã de hoje nossas preces, nossas orações. A cada prece diremos:
Santificai, Senhor, o vosso povo. Ai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, peregrina em toda a terra, para que seja animada pelo Espírito de profecia, que animou São João Batista no deserto, rezemos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, segundo a própria vocação, anunciem aquele que está no meio de nós, rezemos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa comunidade, para que seja humilde e servidora e continue lutando pela superação dessa pandemia, para que no próximo ano possamos retornar às celebrações juninas, preservando as tradições que tanto nos são caras, rezemos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos, leigos e leigas, especialmente os que assumem a missão de educadores na fé, para que no meio das dificuldades que nos cercam, não esqueçam que a sua recompensa está em Deus. Rezemos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todos e cada um de nós, para que assumamos a mesma vocação de João Batista, missionário e profeta, para que a salvação chegue até os confins da terra, rezemos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Rezemos em ação de graças pelo dom do ministério presbiteral do Padre João Batista de Ferrari Arrojo e unido a ele nesse dia de seu aniversário presbiteral, nos unimos também aos seus familiares que nos acompanham nesse momento, numa prece para que Deus abençoe a ele, aos seus familiares. Rezemos ao Senhor. Vamos rezar pelo nosso pároco, o Padre Raimundo Mário Santana, pela sua saúde. Ele que está se recuperando de uma cirurgia, mas está bem, está ótimo. Para que Deus, Nossa Senhora da Purificação, São João Batista, sempre o acompanhe na sua vida. Pelo Padre Mário, rezemos ao Senhor. Santificai, ó Deus, o vosso povo com a vossa graça. Tudo isso vos pedimos por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E qual imaginar aquele pão, aquela refeição, disse aquele pão, e deste aos teus irmãos, criaste a religião, no pão do céu, no pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Somos a
nós. Somos a igreja do pão repartido, no abraço e da paz. Somos da igreja do pão repartido. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acorremos ao altar com os nossos dons, celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e o mostrou presente entre os homens, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor do vosso Filho e Senhor nosso, congregando com o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade, e o seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor, batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas e, derramando o seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, unidos aos anjos e a todos os santos, nós aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que os apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar
este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos e também a nós, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos e também a nós, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus aqui presente, nosso Deus próximo, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Acolhei com bondade a oferenda da vossa igreja e reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, hoje celebrado, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, ó Pai, nós o suplicamos que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Torinho, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, especialmente o Padre João Batista de Ferrari Arrojo, hoje no seu aniversário presbiteral, e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Especialmente acolhei o pai do Padre João Batista, Jesus Arrojo, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a glória.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Um dos ensinamentos que eu passo desses 29 anos de sacerdote é que quando a gente reza o Pai Nosso na missa, é diferente. Não que seja diferente a mensagem, as palavras, mas é só na missa que nós rezamos como Jesus nos ensinou e com Ele presente, a mensagem e o mensageiro. Portanto, como Ele nos ensinou e com Ele aqui presente, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos da pandemia, livrai-nos da falta de vacina, livrai-nos das fake news e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Deus é o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes alimentados com o corpo e o sangue do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Quem come minha carne e bebe meu sangue, disse o Senhor, permanece em mim e eu nele. Amém.
Oração para comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraça-me convosco, como se estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se podes mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se podes mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Oremos. Restaurados, ó Deus, à mesa do Cordeiro Divino, concedei que a vossa Igreja, alegrando-se pelo nascimento de São João Batista, aquele que nos faz renascer, por Cristo nosso Senhor. Antes da bênção final, gostaria de dar uma palavrinha
Podemos sentar um pouquinho. Primeiramente, claro, agradecendo a Deus pelo chamado, a Jesus Cristo pela salvação e a Nossa Senhora pela proteção. Agradeço de forma muito especial o Padre Raimundo Mário, que é o pároco dessa paróquia, que generosamente concedeu a possibilidade dessa celebração, não só aqui fisicamente presente na igreja com vocês, mas transmitindo pelas redes sociais, de modo que a família, minha família que está lá em Quaraí, Rio Grande do Sul, meus amigos e a minha comunidade do Instituto Feminino, lá de Salvador, possa também estar presente aqui conosco, acompanhando. Agradeço as generosas palavras de Padre Kleber, mas depois eu volto para Padre Kleber, contar 2 segredos que ele não contou. Padre Rosélio, amigo, colega, vizinho de paróquia, e atualmente nós fazemos uma experiência de uma quarentena partilhada. Quando começou logo a pandemia, nós passamos a morar na mesma casa e fazer então o isolamento social de uma forma partilhada. Padre Kleber disse que pescava, né? Mas esqueceu de dizer 2 coisas, que depois eu mandava ele se confessar. Se confesse, viu? Isso é pecado. E a segunda coisa é o seguinte: ele queria tirar a mesma nota que eu. Aí depois, quando vinha o resultado da prova, ele disse: João, você tirou 10, eu tirei 8. Não pode não, como é que isso acontece? Ele ainda queria tirar a mesma nota do que eu, né? Mas aí também não pode. Eu acho que ele se confessava depois. Então, a gratidão aqui à comunidade que me acolheu. E hoje eu vi presentemente aquela palavra de Jesus, né? Ninguém que deixar a família, posses, etc., vai deixar de ter aqui 100 vezes mais. E aqui com vocês, essa passagem do Evangelho se torna uma realidade. Não é? Hoje vocês foram a minha família de fé e a minha família pastoral. Agradeço essa acolhida, o belo coral, as belas vozes, não é? Do coral que alimentou esta liturgia. E para finalizar, não vou fazer outra homilia, mas brevemente, como eu penso a figura e a missão do padre. Eu vou à natureza para dar o exemplo. E o exemplo é o exemplo da lua. Nós sabemos que a lua, lá no céu, ela não tem luz própria. Ela recebe a luz do sol e reflete para a terra. Pois assim eu vejo a missão do sacerdote. Recebe a vocação, recebe o chamado, a luz de Cristo, que é o sol, e reflete para os outros. Assim como a lua, também a vocação tem 4 fases. Né? Nós temos a lua nova, que é aquela situação que recebe um pouquinho de luz e reflete aquele pouquinho de luz que recebeu. Nós temos a lua crescente, que vai crescendo a luz que ela recebe e vai refletindo para a terra. Nós temos o cristão, o padre lua cheia, não é? A lua cheia como uma eucaristia no céu, cheia de luz e reflete toda aquela luz para a terra, de modo que uma noite de lua cheia é quase como um dia. Mas nós temos também o padre lua minguante, que já recebeu muita luz e que já fez muito e que foi minguando e foi se tornando sombra e refletindo a luz. Antes que vocês pensem que existe o padre lua cheia, o padre lua nova, não. A vida do padre passa por essas 4 fases. Às vezes nós somos lua nova, desanimado, triste, mas aí nós somos lua crescente, vamos enchendo de Cristo e passando essa luz, mas o ideal é ser uma lua cheia. Olha que uma lua cheia na noite escura é como uma eucaristia no altar do céu. Então é assim que eu me sinto, nesses 29 anos,
quero agradecer a Deus por ter recebido essa luz e doado, nem sempre totalmente, mas sempre o esforço de ser assim. Então, obrigado pelo dom da vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Deus, que vos firmou na fé apostólica, abençoe pelos méritos e intercessão de São João Batista. Amém. Aquele que vos quis instruir pela doutrina dos apóstolos, o Cristo Senhor que se manifestou em São João Batista, a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhos do Santo Evangelho. O Espírito Santo, que em São João Batista nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pela alma de Dom Lucas Moreira Neves, que me ordenou, pela alma do meu pai, Jesus Arrojo, e por todos os falecidos e mortos pela Covid-19, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Purificação, São João Batista, Santa Dulce dos Pobres, bem alimentados pela palavra, pela presença de Jesus. Obrigado ao Padre Kleber pela disponibilidade de sempre. E aos nossos dois visitantes, Padre João, Padre Rosélio. Uma boa estadia aqui na nossa cidade e nas nossas paróquias. Meus irmãos, minhas irmãs, alimentados pelo pão da palavra e o pão da Eucaristia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Viva São João Batista! O dia